Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de Palmeiras 5, Botafogo 0, exatamente, goleada sensacional das nossas crias da academia na última quarta-feira diante do Fogão em Barueri. Fazia tempo que o Palmeiras não aplicava uma goleada desse tamanho num rival tradicional aqui do Brasil, né? Porque a gente sabe que na Libertadores Sub-20 tivemos goleada diante do Blooming, uma equipe pouco tradicional, na Copinha também, né? Em jogos de primeira fase de Copa São Paulo também, geralmente o Verdão aplica algumas goleadas, mas assim, contra um Botafogo num torneio grande como o Brasileirão Sub-20, fazia tempo que eu não vi uma goleada desse tamanho das nossas crias da academia, então aquele jogo praticamente perfeito, né? Se por um lado, nas últimas partidas, os comandados do técnico Lucas Andrade vinham desperdiçando boas chances na cara do gol, dessa vez a finalização estava afiadíssima. E o grande destaque da partida pelo lado palmeirense foi ele, Sorriso, autor de 2 gols, foi o artilheiro da partida. Com esses 2 gols ele chega a 6 bolas na rede na temporada, é o terceiro artilheiro do Sub-20 palmeirense em 2025. Só o Eric Belé com 8 e o Riquelme com 13 tem mais. E falando nele, claro que tivemos gol do nosso artilheiro, Riquelme Felipe também balançou as redes diante do Botafogo em 2025. É o artilheiro do Palmeiras, né, do Sub-20 do Palmeiras, agora com 13 bolas na rede, e chama atenção o número de participações em gol do Riquelme na temporada, né? Porque além dos 13 gols, ele tem 5 assistências. Aliás, diante do Fogão, ele também deu um passe para gol, que foi para o Coutinho fechar o placar, daqui a pouco a gente vai assistir. Então, ou seja, 18 participações em gols. Isso em 17 jogos disputados na temporada. Uma média superior a uma participação em gol por jogo. E claro que daqui a pouco a gente vai assistir também o gol dele. Heitor desencantou o camisa 9 palmeirense, o Lucas Andrade bancou ele no time, ele vinha desperdiçando algumas boas chances nos últimos duelos. Segundo gol do Heitor nessa temporada, sendo que ele não participou da Copinha, né? Fez gol na Libertadores contra a equipe do Del Valle e agora volta a balançar as redes contra o Botafogo. E quem fechou o placar foi ele, Rafael Coutinho, nosso volante artilheiro, segundo gol do Coutinho já na temporada. Ele tinha marcado também na Libertadores contra o Blooming na primeira fase e agora, assim como o Heitor, volta a balançar as redes contra o Fogão pelo Brasileirão Sub-20. Bom, sobre a escalação do técnico Lucas Andrade, tivemos uma grande novidade. Benedetti desceu dos profissionais para ganhar ritmo de jogo, atuar como titular desse Sub-20 e aí, claro, o canhoto, o zagueiro canhoto Diogo foi para o banco de reservas. Então, claro que o time ficou ainda mais forte em relação aos últimos jogos, né? Um atleta com nível profissional descendo para ajudar e, aliás, ajudou muito, porque no gol do Riquelme Felipe, a assistência foi no Benedetti com uma baita arrancada. A gente vai assistir daqui a pouco. Então, o time ficou da seguinte maneira: o Aranha no gol, o Gilberto na lateral direita, o Arthur na lateral esquerda, a zaga, portanto, o Benedetti ao lado do Robson Jacaré, com o Rafael Coutinho e o Larson na volância. O Larson fez mais uma boa partida, que contratação do Palmeiras, deu uma assistência no segundo tempo para um dos gols do Sorriso. Camisa 10, vocês sabem, né? O Eric Belé, um dos principais jogadores do Sub-20 nessa temporada, contra o Botafogo não esteve tão inspirado assim, mas é um baita jogador. E o trio de frente mantido: Heitor, Riquelme Felipe e Sorriso. Aliás, os 3 balançaram as redes. E antes de trazer os gols, só destacar que o Palmeiras chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20 com essa vitória, né? O Verdão chegou a 10 pontos ganhos, isso em 5 jogos disputados. E o primeiro colocado, o único time que está à frente do Verdão, é o Cruzeiro com 11, tá? E o Botafogo, por sua vez, está lá embaixo. Se o Palmeiras está na vice-liderança, o Botafogo está na vice-lanterna com apenas 4 pontos conquistados nos mesmos, né, 5 jogos disputados. Aliás, estou gravando o vídeo já com a quinta rodada totalmente encerrada, então todos os times estão com 5 jogos já realizados. Bom, sobre os gols palmeirenses, com 16 minutos do primeiro tempo já estava 3-0. É isso mesmo, o Verdão praticamente matou o jogo no início da primeira etapa. Começando com esse gol aí, ó, o Gilberto participando bem mais uma vez, dando aquele famoso passe para assistência, né? Gilberto achando bem o Heitor toca para o meio da área, a bola passa pelo Riquelme Felipe e chega no Sorriso. Aliás, que belo gol do nosso camisa 11, tá? Cada vez mais afiado nas finalizações, em drible, não precisa nem falar, né? Sorriso é um dos grandes dribladores desse Sub-20 e tá cada vez mais afiado, como eu disse, nos chutes a gol, né? E esse primeiro gol do Palmeiras em Barueri mostra bem isso, um chute colocado, um tapa certeiro no cantinho do goleiro. E prestem atenção no segundo gol palmeirense, olha que tapa do Coutinho, ó, para achar o Sorriso pelo lado esquerdo. O Coutinho faz muito bem isso, e aí o Sorriso dá assistência para quem? Pro Heitor, que aparece no meio da área. Então, exatamente, os papéis se inverteram, né? No primeiro gol, assistência do Heitor pro gol do Sorriso, e nesse segundo gol que vocês acabaram de ver, aconteceu ao contrário. Passe do Sorriso, gol do Heitor, camisa 9 palmeirense, desencantando na temporada, chega ao seu segundo gol
em 2025. E aí, aos 16 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras matou o duelo praticamente, né? Fez 3-0 logo cedo e esse gol foi do Riquelme e teve a arrancada do Benedetti. Primeiro uma interceptação ali no meio, né? Zagueiraço Benedetti. E aí ele pegou a bola, cara, e arrancou. Engatou a quinta ali, é canhoto Benedetti, mas ele arrancou pelo lado direito, a lá Gilberto, né? O melhor estilo Gilberto. Chegou ali na lateral, tocou rasteiro, consciente. Riquelme Felipe chegou finalizando para marcar o seu 13º gol na temporada, artilheiro palmeirense e assistência. Acho que esse gol aí a gente tem que destacar muito a grande assistência do Benedetti, que faz uma diferença enorme quando atua no sub-20, né? Parece um veterano atuando ao lado ali de juniores, né? Impressionante o talento que o Benedetti tem, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e isso que ele não marcou gol, né? Porque ele costuma marcar seus gols também no sub-20 quando ele atua na categoria. Bom, e como tem acontecido ao longo da temporada, o Aranha também teve papel fundamental para manter a baliza zero do Palmeiras, né? E ainda na primeira etapa ele fez uma grande defesa em chute do Marquinhos, chute muito forte ali, o Aranha conseguiu espalmar, mais uma grande atuação do camisa 1, vou trazer daqui a pouco uma outra boa defesa que ele fez ao longo do segundo tempo. Bom, no intervalo o técnico Lucas Andrade fez uma mexida interessante, saiu o Eric Belé, foi descansar um pouquinho, vinha numa sequência grande de jogos, jogou apenas os 45 minutos iniciais o Belé, e entrou o Giulio, né? E o Giulio tem um caso interessante, porque no jogo passado contra o Santos, lá no CT Pelé, estava 2-2 e aos 41 do segundo tempo, o Giulio teve a chance de matar o jogo, fazer o gol do 3-2 ali, saiu na cara do goleiro santista e colocou para fora, né? Então ficou marcado, pelo menos no último jogo. Mas o Giulio entrou bem contra o Botafogo, não fez seu gol, mas, cara, dá uma olhadinha, né, nessa arrancada que ele deu. Inclusive, quem tocou essa bola para ele com as mãos ali na reposição foi o Aranha. Olha de onde saiu o Giulio ali, quase da área do Aranha. Então cruzou o campo todo, passou por 1, 2, trouxe para o meio, a perna direita dele que é a boa, né? E tentou buscar o ângulo, né? E a bola caprichosamente saiu à esquerda do gol. Então quase que o Giulio, nosso atacante reserva aí de sub-20, faz um golaço na Arena Barueri, ficou por pouco. Bom, e falando em atleta que entrou ao longo da partida, falei do Giulio agora, né? E no começo do segundo tempo teve uma estreia no Verdão. Lucas Andrade colocou o Fábio em campo, né? Colocou o nosso volante, canhoto, tem ótima saída de bola, um bom lançamento também, chega bem à frente para dar assistências. Ele foi muito bem na Copinha, atuando pelo Cascavel. O Cascavel parou na primeira fase da Copinha, mas ele foi o grande destaque da equipe paranaense. Então estreou pelo Palmeiras entrando no lugar do Heitor. Então, ou seja, o Fábio jogou ao lado do Coutinho na volância e quem avançou um pouquinho foi exatamente o Larsson. E aí o Larsson, com mais liberdade, participou diretamente do gol do Sorriso, segundo gol do Sorriso na partida. Então já vamos trazer esse gol aí, ó. O Larsson balançou aqui pela direita, recebendo bola do Gilberto, tocou para o meio da área e o Sorriso, mais uma vez bem posicionado, marca o seu 6º gol no ano. E ó, os números do Sorriso pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 exclusivamente são muito bons, né? O Sorriso chega a 3 bolas na rede pelo Brasileirão Sub-20 e além de uma assistência, que foi assistência lá no primeiro tempo para o gol do Heitor. Então, repetindo, 5 jogos disputados pelo Sorriso no Campeonato Brasileiro da categoria, com 3 gols marcados e uma assistência, 4 participações em gols. E, aliás, o Sorriso é o artilheiro do Verdão na competição. E para fechar o placar, vamos assistir o gol do Rafael Coutinho, né? Teve uma jogada combinada ali no escanteio. Quem vai dar assistência? Riquelme Felipe participando mais uma vez diretamente, né, de um gol nesse Brasileiro Sub-20. Rafael Coutinho sempre muito bem posicionado, é o rei da pequena área, né? Rafael Coutinho, seja pelo alto, já vi ele fazendo gol de bicicleta por ali, já vi fazendo 2 gols de cabeça em final de Brasileiro Sub-20 no ano passado contra o Cruzeiro no Allianz Parque, e dessa vez aproveitando o cruzamento do Riquelme, dá um tapa ali, tira do goleiro e marca o 5º gol do Verdão na Arena Barueri. Bom, e como eu falei agora há pouco, o Aranha voltou a salvar o Palmeiras no finalzinho da partida, e quando eu falo finalzinho, foi literalmente no último lance. Esse foi o último lance da partida, uma linda arrancada ali do Kaique, atacante do Botafogo. Ele acabou parando no camisa 1 palmeirense e no rebote seu companheiro desperdiçou ali, né? Perdeu um gol feito, o Botafogo perdeu a chance de diminuir o placar, né? No último lance da partida. Então o Aranha e também a sorte um pouquinho no rebote ali fizeram com que o Palmeiras mantivesse essa baliza 0 na Arena Barueri. Então 5-0 para o Palmeiras, vice-líder do campeonato. O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira, já anota na agenda aí, na próxima quarta-feira, dia 16 de abril, às 16 horas, contra o Cuiabá, fora de casa. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo palmeirense que gosta de categoria de base, comenta também, que é sempre muito importante pra gente. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu, até mais.